Oi gente, tudo bom? Eu sou a Vivi, mas que está atrás da câmera. No início desse ano a gente largou os nossos empregos para sair fazer um mochilão, que era um desejo nosso, então a gente foi se organizando e a gente veio no início do ano aqui para a Ásia para fazer essa viagem. Então nesse vídeo a gente vai contar para vocês como que a gente economizou, como que a gente juntou dinheiro, como que a gente se organizou para fazer isso acontecer. Então foi o seguinte, em 2001 a gente foi para o Brasil, a gente se casou no Brasil e a gente morava na Irlanda. Então a gente ficou alguns meses no Brasil, foi para a Croácia visitar a família do Mask e depois a gente retornou para a Irlanda. Desde então a gente começou a guardar dinheiro para comprar uma casa na Irlanda, essa era a ideia inicial. Então a gente arrumou um emprego próximo à nossa casa, essa era também uma das ideias que a gente tinha de economia, evitar dinheiro gasto com transporte, né? Então a gente não comprou carro, a gente evitou pegar ônibus, apesar de que o ônibus não era caro, mas todo o custo ia reduzir a nossa economia. Então a gente procurou um emprego próximo à nossa casa, a gente encontrou um emprego tipo a uns 300 metros da nossa casa e a gente também estava pagando um aluguel barato. Na Irlanda é tudo muito caro, geralmente as pessoas dividem casa e o aluguel fica acima de R$1.000, 1.000 euros. E a gente dividia a casa e pagava em torno de 600 euros, então o que era muito barato. E aí a gente pediu no trabalho para eles darem horas extras pra gente, porque a gente queria economizar dinheiro, né? Então, e eu conversei também com o nosso gerente da época e falei para ele que eu precisava ganhar mais dinheiro e quais eram os caminhos dentro da empresa para eu crescer, para eu ir para outra área. E ele me mudou de máquina, né, na empresa de operação de máquina, ele me mudou de máquina e eu comecei a ganhar mais. Nesse período também o Mask foi promovido a supervisor, ele não queria, mas também aceitou pela viagem, né? Pela viagem não, porque na época a gente estava guardando dinheiro para casa. Então a gente começou a guardar. E aí a gente foi no banco ver quanto custaria para dar a entrada da casa, enfim, todo esse processo. E estava tudo dentro do esperado. Teoricamente a gente já estava com dinheiro para dar a entrada, então estava tudo ok. Só que faltava um documento meu para finalizar a entrada da casa. E nesse período a gente foi viajar para a Noruega. E quando a gente chegou na Noruega a gente sentiu uma coisa diferente. A gente se sentiu tão bem, mas tão bem na Noruega, que a gente ficou pensando qual o sentido de investir esse dinheiro numa casa na Irlanda, sendo que a gente não se identifica com a Irlanda. Não é um lugar que nos atrai, não é um lugar que nos dá qualidade de vida, apesar do salário mínimo ser bem alto, o custo de vida é bem alto e não é um lugar que a gente encontra paz, segurança, enfim, não é um lugar que a gente se identifica, apesar de ter proporcionado muitas coisas pra gente. Então a gente deu um tempo nessa ideia de comprar casa, mas continuou guardando dinheiro. Enquanto isso, a gente fez algumas viagens ali pela Europa e tal, viagens curtas, né? E pensou assim, então por que a gente não se aposenta antecipado com esse dinheiro? A gente guarda mais um dinheiro e sai para viajar. E aí depois, quando o dinheiro estiver acabando, a gente retorna para Irlanda, ou vai para Noruega, ou vai para o Brasil, para Croácia, enfim, para a gente trabalhar e juntar dinheiro de novo. Só que aí não tinha uma estrutura no nosso projeto, né? Ele estava meio que solto, vamos fazer. E aí um dia a gente sentou e beleza, vamos fazer uma estrutura. A gente precisa guardar tanto para a viagem e a gente precisa de uma reserva para depois da viagem, porque a gente vai precisar recomeçar em algum lugar. E aí a gente colocou uma meta e a gente começou realmente a trabalhar muito duro, gente, muito duro mesmo, porque o nosso trabalho era pesado, trabalho de chão de fábrica. Então a gente estava trabalhando muito, fazendo muitas horas extras, a gente trabalhava das 2h30 às 11 da noite todos os dias e na sexta-feira a gente saía às 11 da noite do trabalho e muitas vezes às 7 da manhã no sábado a gente já retornava. Muitas vezes também a gente trabalhou no domingo, então de domingo a domingo. E a gente cortou todos os gastos, tudo, absolutamente tudo, gente, que vocês podem imaginar. Comer em restaurante, sair com amigos, comprar roupa, comprar sapato, qualquer investimento assim dessa categoria, assim, né, de acessórios e tal, nada, absolutamente nada, assim, a gente só ia no necessário. Então, por exemplo, eu tinha uma calça para trabalhar, a minha calça rasgou, aí eu ia lá e comprava uma calça, mas uma calça baratinha, então sempre algo muito barato. E nisso a gente começou a realmente guardar dinheiro, porque a gente não tinha carro, pagava um aluguel barato, não saía para restaurante, não saía em encontro com amigos, não comprava roupa, não tinha nenhum tipo de conta. Então foi cortando coisas tipo assim como Netflix, Disney, essas coisas assim que no final você soma e dá um valor até que alto. Cortamos absolutamente tudo e a gente começou a guardar um bom dinheiro. E a gente conseguiu guardar mais do que a meta que a gente havia colocado. É claro que isso teve um impacto muito forte na nossa saúde física e psicológica. Primeiro, porque a gente estava trabalhando muito, então fisicamente a gente estava extremamente esgotado. Eu acordava todos os dias com dores nas mãos, no corpo, assim, porque era um trabalho pesado.
E psicologicamente a gente ficou muito afetado, principalmente porque a gente cortou a nossa vida social. A gente sabia pelo que a gente estava fazendo, sabia que era um período curto, né? Eu não aconselho ninguém fazer isso por um período longo, porque realmente é muito prejudicial. A vida social é muito importante. E a nossa sorte é que a gente tinha muitos amigos no trabalho, então a gente acabava todos os dias ali confraternizando no cafezinho com eles. E isso salvou muito a gente. A gente até que fez algumas viagens nesse período, mas sempre assim. Primeiro a gente guardava o dinheiro que era necessário para o nosso mochilão, e aí depois a gente organizava alguma viagem paralela com o dinheiro do mês, né? Então às vezes pagava durante 3 meses uma viagem, sem criar conta. Outro ponto importante, a gente não tinha absolutamente nenhuma conta além do aluguel. Então foi aí que a gente conseguiu juntar o nosso dinheiro e na data marcada a gente saiu para o nosso mochilão. Então a gente tem uma reserva para depois do nosso mochilão. A gente estipulou um valor para gastar aqui na Ásia e um valor para gastar na América do Sul. Aqui na Ásia a gente pulou alguns países porque a gente decidiu ir para o Japão e a gente já sabia que o Japão ia fazer o nosso dinheiro diminuir um tanto porque o Japão é um país caro. Então a gente já sabia, a gente optou por isso porque a gente gostaria muito de conhecer o Japão. E outra coisa também em relação a famílias e amigos, assim, é que muita gente próxima da gente sabe que a gente juntou dinheiro para fazer isso. Muita gente também pergunta pra gente como que vocês conseguiram juntar esse dinheiro. Vocês assaltaram um banco para viajar? Então, assim, na cabeça de muita gente é imperceptível, é inaceitável que a gente tenha guardado um dinheiro. Mas, tipo assim, pouquíssimas pessoas viram o sacrifício que a gente fez ou sabem que a gente acordava todos os dias com dor no corpo, psicologicamente estressado, cansado, doente. Né? Muitas vezes a gente foi trabalhar doente, fisicamente doente, né? Então eu desenvolvi algumas dores, algumas coisas da mão assim que foram bem terríveis e até hoje eu sinto dor. O Márcio desenvolveu uma alergia horrível na mão porque eu tinha contato com alguns produtos lá e a mão dele ficou extremamente corroída. E até hoje, de vez em quando ainda, quando ele encosta em algum tipo de produto um pouco mais forte, aquela alergia reaparece. Então, pouquíssimas pessoas realmente sabem de tudo que a gente passou, todo o estresse, toda noite sem dormir. E então a gente teve que tomar uma decisão também em relação a familiares e amigos, assim, porque tem muita gente que vem reclamar pra gente de dinheiro, eu não tenho dinheiro, ou queria fazer tal coisa. Parece que as pessoas dão indireta, algumas pessoas dão indireta pra gente, assim, né, tipo, você tem grana e eu gostaria de fazer tal coisa. E a gente trabalhou muito isso na nossa cabeça no seguinte, a gente se sacrificou durante 2 anos e pouco para juntar esse dinheiro para nossa viagem. A gente não tem casa, a gente não tem carro, a gente não tem emprego, né? A gente optou essa vida, a gente não reclama, mas essas pessoas que vêm reclamar pra gente, elas têm casa, elas têm carro, elas têm emprego. Então a gente acha injusto que essas pessoas venham reclamar como se a gente fosse rico e tivesse que ajudar. Então na nossa cabeça não cabe esse tipo de ajuda para ninguém, porque são sacrifícios, né? Cada um escolhe as suas lutas. Então fica uma dica para quem está guardando dinheiro, porque teve vários amigos também que vieram e falaram assim, tô guardando um dinheiro, mas meu amigo pediu emprestado, tô guardando dinheiro, mas minha família pediu emprestado. Então, tipo assim, cada um tem sua luta. É claro que se for uma necessidade de saúde, uma necessidade muito grande, você vai ajudar. Isso já aconteceu com a gente. Mas a gente tem que saber pelo que a gente está lutando e por que outras pessoas estão lutando. Não, a pessoa está querendo trocar de carro. Poxa, mano, se vira, entendeu? Eu tô aqui tentando sobreviver no meu sonho, então você sobrevive no seu. Não tô te pedindo nada, então não me peça nada. É assim que as coisas funcionam. Parece egoísmo, mas é necessário às vezes você ser um pouco egoísta para você fazer as suas coisas acontecerem, porque ninguém luta por você, né? Se você tem um sonho de fazer um mochilão, de sair para uma viagem, é você que vai fazer isso acontecer. Ninguém, as pessoas mais próximas, quem gosta de você, eles vão te apoiar, vão falar, isso aí, vai lá, te admiro e tal, mas ninguém vai botar a mão na massa e vai fazer o negócio acontecer por você. Você precisa fazer isso sozinho. Então, se eu fosse dar um conselho para alguém que deseja fazer um mochilão, que deseja viajar, que deseja, sei lá, juntar um dinheiro para o futuro, enfim, primeiro você entender se isso é possível dentro da sua realidade. Porque, por exemplo, quando eu estava no Brasil, eu tinha um emprego bom, mas dentro da minha realidade era muito difícil guardar um dinheiro, principalmente um dinheiro como a gente guardou agora, um montante um pouco maior. Era muito difícil, porque no Brasil as coisas têm outro ritmo, o dinheiro tem outro valor, as coisas têm outro valor, o nosso poder aquisitivo é muito menor. A nossa mentalidade também é bem diferente em relação ao dinheiro, né?
Então, quando eu mudei para Irlanda, foi bem impactante, porque eu comecei a trabalhar no trabalho pesado, no chão da fábrica, e eu comecei a sofrer muito. Eu chorava, sentia muita dor no corpo, eu me sentia humilhada. Então, eu tive que desmistificar muitas crenças, muitos padrões na minha cabeça para aceitar essa nova vida que eu tinha escolhido. E aí isso mudou a minha relação com o dinheiro, porque eu achava tão sofrido ganhar aquele dinheiro, tão sofrido que eu avaliava muito bem o que eu ia comprar. Porque eu não queria simplesmente gastar meu dinheiro, porque tinha sido muito, muito triste ganhar aquele dinheiro. E aí isso foi mudando, então por isso que eu falo, tem que avaliar bem, né, se é possível dentro do seu contexto. Às vezes a pessoa precisa sair do Brasil, porque infelizmente é difícil juntar dinheiro no Brasil, eu sei disso, né? Às vezes a possibilidade de você sair e fazer um intercâmbio, e aí arrumar um emprego e juntar dinheiro. Outra coisa muito importante para isso é o inglês. O inglês vai facilitar muito para você conseguir um emprego e ganhar mais, ou para você ir viajar. Esse tipo de viagem que a gente está fazendo é uma viagem muito mais rica com o inglês, muito mais rica, assim, ter contato com a cultura local, entender, poder conversar, ler. Então, esse é um outro investimento. É uma coisa que precisa ser planejada a longo prazo, igual eu falei, foram quase 3 anos que a gente ficou planejando, né, guardando dinheiro, não foi uma coisa assim, de uma hora para outra. Sendo que a gente já tinha um pouquinho de dinheiro guardado de antes da gente ir para o Brasil. Então, assim, a gente está um tempo longo economizando esse dinheiro, abrindo mão de muita coisa. E a gente realmente teve que desapegar de muita coisa nesse período, assim. Tipo, eu vi amigas minhas comprando tênis, jaqueta, bolsa, fazendo um monte de coisa, encontrando os amigos, fazendo o procedimento estético, indo pro salão. E eu fazendo absolutamente nada, porque até o meu cabelo quem cortava era o Mask em casa. E eu cortava o cabelo dele. Hoje, inclusive, gente, essa blusinha que eu tô, ela tem 5 anos de idade e eu costurei ela umas 2 vezes já, pra eu poder continuar usando. Mas é mão de vaca? Não sou mão de vaca, sabe? Eu não quero gastar meu dinheiro com esse tipo de coisa, porque eu quero a experiência de viver esse tipo de coisa, né? Ou você escolhe por isso, ou você escolhe por isso. E aí a gente fez as nossas escolhas, hoje a gente tá aqui, a gente tá quase retornando pra Europa. A gente já pensa no futuro, como que a gente vai sossegar, se a gente vai voltar para trabalhar na Irlanda para fazer de novo uma grana extra e aí depois decidir o que vai ser da vida para frente, como que vai ser. Mas é isso, foi assim que a gente guardou o nosso dinheiro. Eu acho que todo sonho é possível se você investe tempo para organizar ele e trabalha em prol dele. Porque se você tem um sonho, mas você não trabalha para esse sonho acontecer, não existe um milagre que vai fazer o sonho acontecer, né? Se a gente não tivesse economizado, se a gente não tivesse organizado, a gente não daria conta de fazer isso, porque não é uma coisa barata, né? Apesar, assim, que o mochilão é muito mais barato comparado a outros tipos de viagem, mesmo assim, você precisa de dinheiro para bancar esse tipo de vida. Então, hoje, a gente está aqui, mas eu me sinto até emocionada, porque... garganta. Porque eu lembro dos dias que a gente dormia 5 horas e acordava extremamente cansado, ia trabalhar de volta, um trabalho pesado, trabalho manual, pegando caixa, se abaixando, dor nas costas, sabe? Às vezes tudo sujo de ketchup, tudo sujo de maionese, dos molhos que a gente fazia. A gente dividia a casa também e não foi uma experiência boa dividir casa, então a gente não tinha paz em casa, não tinha um trabalho saudável, né? Fisicamente, psicologicamente também. Então foi um sacrifício muito grande e hoje a gente sabe valorizar isso e a gente sabe dizer não para as pessoas. A gente entende que o que a gente fez foi para estar aqui, foi para aproveitar esse momento. E quando alguém pergunta assim, nossa, você ganhou na loteria? Ou você está vivendo de arte na rua? Eu prefiro até ignorar essas perguntas, assim, sabe? Porque ninguém ficou na nossa pele nesses 2 anos e pouco. Foi eu e o Mask que lutamos esse tempo para poder estar aqui. Então, se você tem um sonho de fazer esse tipo de coisa, de viver um mochilão, não precisa você largar a sua vida inteira e vir fazer isso. Você pode fazer por um mês como experiência, né? Guarda dinheiro para você fazer por um mês ou 60 dias. Ou se você consegue abrir mão por um tempo da tua vida onde você mora, de repente 6 meses para vir para cá e viver esse tipo de coisa, dá para você se organizar. A gente está fazendo alguns vídeos de custos pela Ásia e a gente vai fazer um vídeo de mochilão por 30 dias, mochilão por 60 dias e aí você vai poder ter uma ideia de preços para você se organizar e vir viver esse sonho também. Então é isso, se você gostou, se você apoia o nosso sonho, deixa aí um gostei, se inscreve para apoiar a gente. E é isso aí, muito obrigada e até o próximo vídeo.